Eu falei com o presidente Lula, queria cumprimentá-lo, a primeira-dama Janja, e a todos que estão aqui presentes, o reitor, Dácio, a nossa vice-reitora, aos docentes também, e a todo o corpo de professores e funcionários aqui da instituição, e a todos vocês também, porque eu sou egresso do primeiro vestibular da UFABC, e eu sou aluna do ano de 2007, né? Na ocasião, eu tomei conhecimento da universidade através de um edital que tinha uma proposta totalmente inovadora, né? E com as disciplinas interdisciplinares, com uma formação interdisciplinar, e ver ali uma oportunidade de cursar o ensino superior gratuito e de qualidade. E me chamou a atenção também por ser uma opção, na época, por ser uma instituição de ter a preocupação de democratizar o ensino superior, né? Então, isso foi muito marcante, né? Quando eu escolhi a UFABC e quando eu ingressei, né, aqui na instituição. E mais ainda porque o processo seletivo da instituição incluía, numa das prioridades, aqueles alunos provenientes do ensino médio público, né? Como foi dito aqui, como há uma defasagem e como existem muitos cidadãos, muitos jovens que já iniciam já com uma desvantagem, e isso já é um processo já que democratiza, né? Enfim, provê um ensino, o acesso ao ensino superior, né? Então, isso foi muito marcante. Eu me graduei em bacharel em Ciência e Tecnologia, né? Eu sou graduada também em Engenharia Ambiental e Urbana. Em 2019, eu finalizei o mestrado em... Ai, desculpa, gente. Estou tremendo. De Planejamento e Gestão do Território. E por isso tudo, eu gostaria de agradecer imensamente aí ao presidente Lula e toda a sua equipe de governo, e por tudo, né? Por tudo que foi estabelecido, por toda a estrutura que foi estabelecida para que eu, naquela época, pudesse me dedicar totalmente ao ensino, né? Eu fiz 2 iniciações científicas, eu participei de 2 projetos de extensão, eu fui aluna que deu monitoria, enfim, eu vivi a universidade, também fui contemplada com as políticas afirmativas, com as bolsas, com a Bolsa Auxílio Moradia, e tinha a parte da Bolsa Monitoria também, enfim, tudo isso propiciou essa ampla vivência aí de tudo que a instituição oferecia. Tá? Então, fica aqui o meu agradecimento, né, ao presidente e tudo que foi feito no seu governo, e fica também aqui a esperança, né, também, e de que os investimentos continuem, porque é muito importante um governo que invista em educação, em outras políticas públicas também, porque é um meio de construir uma sociedade mais equilibrada, mais equitativa, com menos desigualdades sociais e econômicas. Esse é meu agradecimento. E obrigada, gente. Obrigada, presidente. E é isso. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.
Muito bem. Eu vou pedir licença para vocês. Vou pedir licença ao chefe do cerimonial, que sou chato pra cacete. Eu vou quebrar e vou chamar o Haddad aqui. Porque eu pensei que o Haddad ia falar. Porque o Haddad tem muito a ver com isso aqui. O companheiro Camilo certamente deve fazer. Foi convocado para ser ministro, para fazer mais do que o Haddad. Mas o Haddad foi o grande parceiro na construção de 19 universidades, de 175 campos, de quase 440 escolas técnicas. E o Haddad sabe o esforço que ele fazia para que a gente conseguisse liberar recursos da Fazenda para a gente fazer o que nós fizemos. Ele agora é ministro da Fazenda. E todo ministro da Fazenda quer sentar em cima do dinheiro. E eu queria que o Haddad desse uma palavra para vocês, não só porque ele merece, porque ele ajudou a fazer isso aqui, mas porque ele falando, ele se compromete a liberar mais dinheiro para o Camilo continuar investindo mais em universidade. Bom dia. Queria cumprimentar o presidente Lula, a Janja querida, em nome deles cumprimentar os nossos colegas todos aqui no palco e vocês, dizer que é um orgulho muito grande sempre visitar o UFABC e ver, a gente até estava assustado na vinda para cá, o Camilo foi dando os números, porque quem viu nascer como nós, né, do terreno, começar a construir o prédio, a partir de um terreno baldio. Quando você olha um terreno baldio, você fala, porra, vai demorar muito tempo. Só que quando você toma a decisão de fazer, você vai vendo a coisa crescer a cada ano. E mesmo em governos desastrosos, como esse que foi derrotado ano passado, você vê o parlamento, os nossos deputados e senadores resistindo e aportando recursos para ver aquele projeto ser, de alguma maneira, preservado. Hoje nós temos aqui 20 mil estudantes, praticamente. É uma coisa que, 15 anos atrás, 16 anos atrás, a gente sonhava com isso, queria que, inclusive, chegássemos nesses números muito, muito antes. Mas é uma coisa muito interessante ver alunos de escola pública e da região e do Brasil. Aqui vem gente do interior de São Paulo, de outros estados, e ver essa universidade com a produtividade que ela tem. Uma das universidades mais produtivas do Brasil. Então, isso enche a gente de orgulho. E eu queria dizer para o Camilo, para o presidente Lula, que essa pegadinha, né, de me botar no Ministério da Fazenda depois de eu passar pelo Ministério da Educação, já rendeu frutos, porque a primeira providência que a gente tomou, ainda antes do presidente Lula assumir a presidência, antes da posse, foi aprovar uma PEC, chamada PEC da Transição. Os menos simpáticos chamavam de PEC da gastança, PEC não sei do quê. Mas o que ela visava, Camilo? Ela visava fazer o seguinte: quando caísse o teto de gasto, e houve uma previsão nessa PEC de que isso poderia ser feito por lei complementar, ou seja, não ia precisar de outra emenda constitucional. Quando caísse o teto de gasto por lei complementar, automaticamente, para o ano seguinte, a educação e a saúde recuperariam 100% do dinheiro surrupiado dessas duas áreas pelo governo Bolsonaro. Isso acaba de ser feito e o ano que vem a saúde e a educação vão restabelecer o piso constitucional de 88, 100%. E eu quero dizer, presidente Lula, que esse é o começo, porque nós temos que fazer essa economia crescer, porque é com o crescimento que você vai acomodando as pressões, legítimas pressões da sociedade, por serviços públicos de mais qualidade, por expansão da oportunidade. Então, quem acompanhou os mandatos do presidente Lula viu a entrega de tantos benefícios, e o que permite efetivamente a mobilidade social. Você não tem como mudar esse país tão desigual
se não for por meio de políticas vigorosas, sobretudo na área da educação e da saúde. Então, a gente sabe o quanto isso é necessário e vocês continuam com aliado no Ministério da Fazenda. Não mudei de lado, só mudei de prédio, tá bom? Bem, compromisso firmado. Estou vendo uma placa ali por uma moradia estudante. Nós vamos fazer um programa chamado Minha Moradia, Minha Vida, para que os estudantes assim possam ter um lugar aconchegante para dormir. Bem, eu quero cumprimentar o companheiro Fernando Haddad, o nosso companheiro Renan Filho, que é o nosso ministro do Transporte, o nosso companheiro Márcio França, ministro de Aeroportos e Portos, ex-governador de São Paulo, ex-prefeito de São Vicente, o companheiro Luiz Marinho, ex-pintor da Volkswagen, ex-metalúrgica, ex-presidente da CUT, ex-prefeito de São Bernardo do Campo e agora deputado federal e agora ex-deputado e ministro do Trabalho, a nossa querida companheira Luciana Santos, ministra da Ciência e Tecnologia, a companheira Cida Gonçalves, cadê a Cidinha? Está aqui. A Cida, para vocês saberem, a hora que eu sair daqui, ela vai ficar aqui junto com a Janja, que vai ter um debate com as mulheres aqui. E é importante vocês saberem que ontem à noite o Senado aprovou finalmente a lei da igualdade salarial entre homens e mulheres. Nosso querido Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o nosso querido Alexandre Padilha, das Relações Institucionais da Presidência da República, o senador Giordano, em nome de quem eu não conhecia bem o Giordano, mas o Giordano é senador porque morreu um senador e ele assumiu. Ele já disse: Lula, estamos juntos aqui. O nosso querido Suplicy, que está aqui, ex-senador. Eu não tenho a nominata, e é sempre difícil quando você não tem nominata você citar o nome de pessoas, porque você pode esquecer algumas pessoas. Mas eu estou vendo aqui o Suplicy, eu estou vendo o companheiro Alencar, nosso deputado federal, que ajudou muito essa universidade, o nosso querido e sempre guerreiro Ivan Valente, o nosso querido Arlindo Chinaglia, o nosso querido Vicentinho, o nosso Gomes de Mauá, o nosso prefeito Marcelo, o nosso prefeito Felipe, nosso prefeito Orlando Morandi, nosso... Hein? É que quando a gente não tem a nominata é sempre difícil, mas eu queria aproveitar e dizer para vocês que a primeira grande emoção que eu senti hoje foi quando o helicóptero parou no estado da Vila Euclides. Os mais velhos, ou os que estudaram um pouco, sabem o significado do estado da Vila Euclides na redemocratização desse país, na politização da classe trabalhadora e na chegada aonde nós chegamos. Acho que não tudo, mas quase tudo aconteceu no estado da Vila Euclides. Eu estava vendo uma trave ali, e eu lembrava que aquela trave era o lugar do palanque, é o lugar das grandes assembleias que nós fizemos. E depois eu fiquei muito alegre, porque quando eu vim receber o título, doutor honoris causa aqui, eu recebi o título da mão de 2 jovens, filhos de 2 trabalhadores metalúrgicos que militavam no sindicato no tempo das greves. Então, eu agora estou vendo aqui na minha frente o companheiro Moisés, que depois de 20 anos assumiu meu lugar na presidência do sindicato. Eu quero que você tenha a mesma sorte que eu tive. A mesma sorte que eu tive, porque o sindicato foi efetivamente
o que mudou a minha vida e a vida de muita gente. Mas, companheiros e companheiras, eu tinha trazido um discurso para ler e resolvi não ler discurso porque não cabe. Eu queria primeiro falar um pouco. Eu estou vendo 10 câmaras de televisão. Não sei nem se são neutras, se são amigas, inimigas, se são nossas adversários. Mas eu acho que é importante as pessoas saberem o significado dessa universidade, magnífico reitor. Se você soubesse que eu acho bonito falar magnífico reitor, poderia, ao invés de excelência, me chamar de magnífico presidente. Mas, agora eu gostei. Mas deixa eu falar um pouco para a imprensa. As pessoas precisam saber que essa universidade aqui, ela era um sonho. Porque eu era presidente do sindicato, eu viajava muito o Brasil, e eu não conseguia entender como era que a região mais industrializada do Brasil, em que tinha uma parte da classe trabalhadora mais bem formada desse país, não tinha acesso a uma universidade federal. Não tinha São Bernardo, não tinha Santo André, não tinha Diadema, não tinha Santos, não tem Mauá. Mauá não tem porque não quiseram, porque eu queria comprar um terreno, mas o terreno lá estava envenenado, tinha alguma coisa que não podia fazer. Tem Diadema, tem Sorocaba, e tem outros estados que nós fizemos muitas, porque era preciso a gente dar um salto de qualidade. Porque não existe nenhuma experiência no mundo de um país que cresceu e se desenvolveu sem antes investir na educação. Então, se a educação é a base de tudo, eu tomei uma decisão de que no nosso governo, quando se fala em fazer universidade, se fala em fazer uma creche, se fala em fazer uma escola de ensino de tempo integral, a gente não pode mais utilizar a palavra gasto. A palavra tem que ser investimento. É uma inversão que nós precisamos fazer em tudo que a gente faz. Porque a elite dominante desse país, tudo que é benefício é gasto. Tudo. A saúde é gasto. A saúde é um baita do investimento, porque todo mundo sabe o quanto custa uma pessoa doente aos cofres do Estado. E quanto pode produzir, trabalhar e aprender uma pessoa que está com plena saúde. Então, por que essa história de dizer que eu vou colocar dinheiro para cuidar de um companheiro que se machucou? É gasto. Não, é investimento. Eu tenho que recuperar aquele cidadão para estar 100% saudável para o mercado de trabalho, para o mercado de ensino. Então, eu não posso ficar utilizando o que é gasto. Vai fazer uma creche, é gasto. Vai fazer uma escola profissional, é gasto. Vai fazer... Tudo é gasto. Não. Então, nós temos que tratar que tudo isso é investimento. Gasto é a gente pagar 13,75 por juro para o sistema financeiro desse país. Isso é gasto, o governo competir, sabe, que tudo que ele produz, 13,75% para pagar de juro. Isso é gasto. O restante é investimento. E quanto mais saudável, quanto mais educada, quanto mais preparada, mais o país vai crescer. E essa universidade é resultado desse pensamento. Vocês sabem que as aulas aqui se iniciaram em setembro de 2006, com apenas 50 professores. Eu não estava aqui ainda, Walter. E com 500 alunos. Na época, ainda não havia campo da universidade. 8 anos depois, isso aqui já contava com 552 professores, praticamente 7 mil alunos, 26 cursos de graduação, 21 de pós, 2 campi próprios
e 100 mil metros quadrados de área construída. A Universidade Federal é a única universidade federal brasileira com 100% de professores doutores. Isso não é pouca coisa. Vocês sabem que as 3 primeiras turmas daqui fizeram vestibular. Mas depois, já no primeiro processo seletivo, a Universidade Federal reservou metade das vagas para alunos vindos de escolas públicas com proporcionalidade para negros e indígenas. É outra grande coisa extraordinária. No primeiro semestre de 2014, a instituição passou a reservar 5% das vagas para pessoas com deficiência. E mais, eu estou querendo que a imprensa resista, e mais. Agora, também, há cotas para refugiados e solicitantes de refúgio, além de pessoas transgênero. A partir de 2010, a seleção de estudantes passou a ser feita exclusivamente pelo Enem. Naquele ano, a Universidade Federal do ABC passou a oferecer um curso preparatório gratuito para alunos da rede pública. A instituição mantém a nota máxima no mais recente Índice Geral de Curso, o IGC do MEC, para o ano de 2021, divulgado em março. O IGC, avalia fatores como infraestrutura, corpo docente e nota dos formandos no Exame Nacional de Desempenho do Estudante. Em poucos anos, a Universidade Federal do ABC alcançou um desenvolvimento em pesquisa que universidades como a USP e a Unicamp levaram décadas para conquistar. Em apenas 3 anos de funcionamento, a Universidade Federal do ABC foi projetada no primeiro time de universidades brasileiras na área de nanotecnologia pelo edital de bolsistas em produtividade e em pesquisa do CNPq, o concurso mais concorrido do Brasil. Em março de 2007, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do MEC aprovou 10 dos 11 pedidos da Universidade Federal fez para a abertura de curso de mestrado e doutorado. Nunca antes, na história das universidades, nunca antes a CAPES tinha aprovado de uma só vez a abertura de tantos cursos de pós-graduação em uma mesma instituição. Em 2011, eu estou dando isso aqui, porque isso aqui também vocês não sabem, porque isso aqui também não é publicado, isso aqui não sai na fake news, isso aqui não sai na notícia boa, isso aqui não dá no Jornal Nacional, isso aqui não dá no Jornal da Record, isso aqui não dá na Bandeirante. Então está dando pelo repórter Lula. Em 2011, a Universidade Federal do ABC foi a única universidade do país com fator de impacto em publicações científicas acima da média mundial. A Universidade, Borges, presta atenção, Modesto, desliga o celular. Eu estou falando com você agora. A Universidade Federal oferece estágios de mais de 100 empresas, incluindo várias delas, IBM, Nestlé, Organizações Globo, General Motors, Ford, Siemens, Rodatum, sabe, Pirelli. Mas a Universidade do ABC e o desenvolvimento regional de industrialização. A Universidade Federal do ABC e o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC firmaram uma parceria em prol da reindustrialização do país.
é o projeto chamado Reconversão Industrial no Grande ABC. Diagnóstico, capacitação e plano de implementação na região, que promove ações de pesquisa e capacitação. A meta é fortalecer a capacidade da região de atrair investimentos, gerar empregos, desenvolver tecnologia e inovação e ampliar os níveis de competitividade. Assessora, presta atenção. Outras parcerias estratégicas são desenvolvidas com o consórcio intermunicipal do Grande ABC Prefeitos, composto pelos municípios de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Aliás, se vocês não sabem, a nossa presidenta da Caixa Econômica era de Rio Grande da Serra, chegou até a ser vice-prefeita em Rio Grande da Serra, agora mora em Santo André. É muita mulher. Em abril, o reitor da Universidade... Não, em abril, o magnífico reitor da Universidade Federal do ABC, Dácio Mateus, e o secretário executivo do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, Mário Reale, assinaram o convênio para estágio de aluno da instituição na entidade. Também é discutido o apoio da universidade para projeto de Sistema de Informações Geográficas do Grande ABC. O projeto tem como objetivo criar uma base de dados geoespaciais para planejamento e gestão dos serviços públicos oferecidos à população. Acabou? Acabou. Bom, eu queria dar essas informações porque nós vivemos numa fase no planeta Terra em que tudo que é ruim tem mais destaque do que tudo que é bom. O ódio tem mais destaque do que o amor. A raiva tem mais destaque que a paciência. A ignorância tem mais destaque do que a sabedoria. Então, eu li aqui porque o que essa universidade significa para o Brasil. E quando nós inauguramos essa universidade, eu saí daqui falando para o Haddad. Eu sonho que essa universidade do ABC logo, logo vai se transformar na universidade mais importante do país, inclusive batendo a nossa querida UFSA. A UFSA não quiser ser ultrapassada, que invista mais para que a gente possa, sabe? Meu sonho, reitor, meu sonho é que quando houver um estudo a nível internacional de quais são as 100 maiores universidades, a gente não esteja na 100ª posição. Que a gente trabalhe, se dedique para a gente estar na 10ª posição entre as 100 universidades mais importantes do mundo. Nós temos material humano para isso. Temos material humano, tanto no corpo docente, quanto nos funcionários e nos alunos. É importante vocês terem clareza que o Brasil que a gente quer, a gente constrói. O que a gente precisa é projetar na nossa cabeça o que a gente quer. E ninguém pode achar que tem coisa impossível. A única coisa impossível para quem é cristão como eu é Deus pecar. O resto, tudo é possível. Basta a gente querer. Então, esse país está recém-saído de um furacão. Esse país parece que passou por aqui uma praga de gafanhoto e tentou destruir tudo o que a gente tinha. Nós estamos há 6 meses reconstruindo todas as políticas públicas que nós levamos 13 anos para fazer. Eles conseguiram destruir em 4 anos ou 6 anos. E agora nós já começamos a refazer quase tudo. As políticas vão voltar melhor. O Mais Farmácia vai voltar melhor. O Luz para Todos vai voltar melhor. O Bolsa Família vai voltar melhor. A educação vai voltar melhor. Porque nós não vamos deixar de fazer investimento. Vocês viram o que eu dizia.
nós vamos abrasileirar o preço da gasolina. Não havia nenhuma razão para o preço do combustível no Brasil ser ligado ao preço internacional. Não havia. E ainda não foi feito tudo o que fazer. E nós vamos ter que recuperar esse país. E a gente não vai recuperar sozinho. É importante vocês saberem a correlação de força no Congresso Nacional. A esquerda toda tem no máximo 136 votos. Isso se ninguém faltar. Ou seja, mas nós, para votar uma coisa simples, precisamos de 257. Então, de 136, faça uma conta aí e veja quanto falta. E para aprovar a emenda constitucional, é maior ainda o número de deputados que nós precisamos. Então é preciso que vocês saibam o esforço para governar. É importante que vocês saibam que não é só ganhar uma eleição. Você ganha uma eleição e depois você precisa passar o tempo inteiro conversando para ver se você consegue aprovar uma coisa. Ontem a gente corria o risco de não ter aprovado o sistema de organização do governo que nós fizemos. E aí, você não tem que procurar um amigo. Não estava lá o Vicentinho para eu conversar, porque ele já é voto nosso. Você tem que conversar com quem não gosta da gente. Você tem que conversar com quem não votou na gente. Você tem que conversar com as pessoas que estão... Ô, Zé Vicente, você está aqui. Vou te ver. Então, é um esforço. E eu posso dizer para vocês, eu hoje, aos 77 anos de idade, completei 1 ano de casado, dia 18 de maio, tá? Eu sou muito mais otimista. Olhe bem nos meus olhos, que eu sempre digo que quando a gente está falando a verdade, tem que olhar no olho da pessoa, não na boca da pessoa. Eu quero olhar para você, eu estou mais otimista do que eu estava no primeiro mandato. Eu estou mais otimista de que o que aconteceu nesse país serviu de lição para a gente saber que a democracia não é pouca coisa. Que a democracia é um valor, sabe, que não tem tamanho. Tal é a importância do exercício da democracia. E nós precisamos saber exercitá-la. Eu digo sempre, para vocês que são jovens, que a democracia mais exemplar é o casamento. Porque quando você casa, se você quiser viver bem e ter um casamento duradouro, você vive o casal, um fazendo concessão para o outro. Aí quando você tem filho, o casal faz concessão para os filhos e os filhos fazem concessão para vocês. Se não fizer concessão, vocês se matam dentro de casa. Imagina quando o moleque quer comer 2 bifes, só tem um para cada um. Imagina quando o marido quer ver o jogo e a mulher quer ver a novela. Ou seja, eu compro 2 televisões ou alguém vai ter que ceder. Então eu queria dizer para vocês que serão, e eu espero que sejam os futuros dirigentes políticos desse país, que esse país será exatamente aquilo que a gente pensar que ele vai ser. Eu jamais imaginei que alguém nesse país ia ter orgulho de dizer que gostava de ver tortura. Eu jamais imaginei, depois da luta que nós fizemos, depois de combater um regime militar durante 23 anos, eu jamais imaginei que a gente ia ter de volta o fascismo nesse país, como a gente tivemos nos últimos 4 anos. Jamais imaginei que as pessoas iam transmitir tanto ódio, que as pessoas iam ter tanta impaciência, que as pessoas iriam contar tantas mentiras. Não é possível. E quem é que pode mudar isso? Vocês. Não tem ninguém que possa mudar, a não ser vocês. Vocês têm celular na mão. Você pode utilizá-lo para coisa boa ou para coisa ruim. Não é isso? Eu, por exemplo, tenho uma bronca no Moisés, eu ia começar a falar, o cara já pegou o celular. Para ver o quê? Devia ser uma piada que tinha aí, ou alguma coisa que não era tão importante. No reunião do PT, eu fico puto quando eu estou falando que as pessoas pegam o celular para ficar escrevendo, para ficar vendo notícia. Sabe que não tem nenhuma importância? A gente não precisa ver aquilo que a cabeça da gente não consegue processar. O que eu tenho que saber que um golfinho morreu na Antártica? Então, companheiros,
nós temos que utilizar. A coisa fantástica da internet é que ela permitiu que o ser humano não só ouvisse as notícias, ela permite que a pessoa interaja, que a pessoa responda aquilo que ela vê. E a gente pode fazer isso por bem ou por mal. Por enquanto, o mal está ganhando. Porque a quantidade de mentira que o bolsonarismo ainda conta todo dia na rede digital é uma coisa maluca. O que acontece na rede digital com o presidente Trump nos Estados Unidos é indescritível. Essa é uma guerra que nós temos que fazer. A famosa guerra entre o bem e o mal. Não precisa ser a guerra entre a esquerda e a direita, não. A guerra entre as pessoas de bem e as pessoas do mal. Quem gosta de democracia e quem não gosta. Quem pensa no futuro desse país e quem não pensa no futuro desse país. É por isso que eu estou otimista. É por isso que eu vou repetir para vocês o que eu digo todo dia. Pode olhar para mim, Zé. Pode olhar. Você é o cara mais duro que eu conheço na política. Pode olhar para mim. Eu tenho 77 anos. Estou com energia de 30 e tesão política de 20. Pode ter certeza disso. Esse país vai voltar a crescer. A gente vai estabilizar a economia desse país. A gente vai fazer crescer a massa salarial desse país. A gente vai assentar as pessoas que tem que assentar para produzir alimento nesse país. A gente vai fazer o que tiver que fazer para melhorar a educação. Na segunda-feira, dia 12, é dia dos namorados, mas também é dia da abertura do Congresso da UNE, lá em Brasília. E a gente vai ter que lançar esse programa de garantir que o ensino fundamental seja a mola propulsora da qualidade da educação que a gente quer para o futuro desse país. Se a gente não leva a criança do fundamental bem educada, bem aprendida, o que ela vai fazer da vida? Então, eu só peço para você o seguinte: ajude-nos a fazer essa revolução do bem que o Brasil precisa. Não é o Lula que vai resolver, o Haddad, o Camilo, não é nenhum deputado sozinho, é a sociedade brasileira. Que sociedade que nós queremos? Porque hoje a gente vê amigos brigando com amigos por causa de qualquer coisa. Eu estou cansado de ver pessoas que falam para mim: eu não passo mais um Natal em família porque é briga toda hora. Eu briguei com meu cunhado, eu briguei com meu sogro, eu briguei com meu pai, eu briguei com a minha comadre. Que mundo é isso? O ser humano nasceu para viver em comunidade. A gente nasceu para ter uma relação química, tocar um no outro, se abraçar, se beijar, conversar. É isso que o ser humano tem que ser, gente. É por isso que nós somos o único animal inteligente, segundo dizem os que conhecem da espécie humana. Então, companheiros, a educação é apenas parte disso. Porque não é só a educação que faz isso, porque senão não tinha tanta gente com diploma universitário votando na extrema-direita nesse país. Né? Então, a educação, ela dá o caminho, ela dá a luz. E esse país teve uma elite que nunca quis que o povo brasileiro se formasse. Nunca quis. Se tem uma elite que nunca desejou que a gente estudasse, era a elite brasileira. Eu vou terminar dizendo para vocês: estudem e veja que em 1554 já tinha a Universidade de São Marcos, no Peru. E a primeira universidade no Brasil foi em 1920. E não foi feita porque alguém queria fazer para ajudar o povo brasileiro. Foi feita porque o rei da Bélgica vinha ao Brasil. E o rei só viajava se recebesse título de doutor honoris causa. E aí criaram a Universidade do Brasil. Pegaram toda a faculdade que tinha, montaram a universidade e criaram. Então significa que nós temos quase 500 anos de atraso dos nossos irmãos da América Espanhola. É por isso que eu mesmo, sem ter diploma universitário, coloquei na minha cabeça a ideia de que a gente iria fazer uma revolução educacional nesse país. E vamos fazer. Porque cada real
que a gente investe na educação, eu tenho certeza que volta milhares de reais para os cofres desse país, para ajudar a gente a cuidar da vida do nosso povo. Por isso, meus queridos companheiros, estudantes, professores, funcionários, trabalhadores, políticos, deputados, senadores, sabe? Eu quero dizer para vocês, o Brasil será o que vocês quiserem. Se vocês quiserem um Brasil democrático, um Brasil alegre, um Brasil humanista, está na mão de vocês construir. Se vocês quiserem que os brasileiros, ao invés de ser humanistas, que têm o sentimento, que têm o paixão, que têm amor, sejam efetivamente massa de manobra, sabe? A gente não vai ser nada na vida. Então, ajude-nos, porque nós temos muita luta para fazer pela frente. Eu quero ter esses próximos 3 anos como os 3 anos mais importantes da minha vida. Esse mandato meu é a coisa mais importante que eu tenho que fazer na vida. É provar outra vez ao povo brasileiro que um torneiro mecânico, sem diploma universitário, vai consertar outra vez esse país para o povo brasileiro. Obrigado, um beijo no coração de vocês e até a próxima visita.